Fala pessoal, o João Marques aqui com vocês mais uma vez. Esse é o segundo episódio da série Desvendando o OnTap aqui na Pz4 Academy. Um prazer passar esse tempo com vocês. Hoje a gente vai entrar na arquitetura do OnTap, entender como que funciona esse tal de cluster, que é onde a mágica acontece quando a gente fala de disponibilidade, performance e escalabilidade, beleza? Vem comigo, o próximo slide recheadinho de informações importantíssimas. Vamos falar sobre 5 pontos: arquitetura, componentes, organização desses dados, quais são os benefícios que a gente tem no cluster OnTap e não podia deixar de lado. Vamos falar dos próximos episódios aí, né, que estão por vir. Um total de 11 episódios, pessoal. Esse é o segundo, beleza? Vamos com a gente, mantenha aí o foco. Vamos para o próximo. Arquitetura. Então, por dentro do nosso cluster, como que o OnTap organiza os nossos controladoras para entregar tudo isso que eu falei: disponibilidade, performance, escalabilidade e muito mais. Né? Então, antes de entrar nos detalhes técnicos, né, vale entrar aí, entender a lógica geral por trás dessa arquitetura, ok? Como que ele faz essa organização, né, que são as controladoras, uma estrutura chamada cluster, permitindo que elas quem? As controladoras, né, trabalhem juntas como uma única solução, como se fosse um só, como se fosse um único ambiente. Né? É isso que garante a disponibilidade, performance e escalabilidade dentro do nosso cluster, beleza, galera? Deixa eu acabei dando um spoiler aí já. Só dando um exemplo aqui, né, de um cluster, pode ser menor, pode ser maior, pode ser similar a esse. Aqui nós temos 3 pares de HA, né, o HAzinho azulzinho, o laranjinha, o roxinho, ok? Formando um único cluster aqui. Mas é só um exemplo, só um spoiler de uma arquitetura, tá bom? E o legal é que o nosso cluster OnTap faz tudo isso funcionar, como eu falei, de forma integrada, ok? Mesmo com nós diferentes. Poderia ter, nesse HA, por exemplo, aqui azul, máquinas AFF, né, All Flash, com disco sólido. Nesse outro HA aqui, ó, disquinhos laranjas, poderiam ser máquinas com discos físicos, né, FAS, ok? E aqui, no roxinho, poderia ser até um equipamento híbrido, né? Ou uma outra linha, da linha C-Series ou linha A-Series, né, de discos All Flash, ok? Então, ou seja, eu estou misturando aqui, ó, né, 3 histórias distintos num único cluster, ok? Isso é possível, beleza? Existem algumas limitações, mas por isso que aí você conta com a gente, com a Pz4, né, entre em contato com a Netap e fala assim: cara, quero uma galera capacitada aqui, experiente, para me ajudar a desenhar a solução de armazenamento, disponibilidade, segurança do meu ambiente, da minha estrutura, do meu negócio. Chama a Pz4, beleza? Vamos passar para o próximo. Vamos lá. Bom, e o que é um cluster OnTap, então? Bom, o cluster OnTap pode começar pequeno, como eu falei, né? Então, eu não sou obrigado a ter já, que nem lá no slide anterior, cara, 3 pares de HA, 6 controladoras, não preciso, posso começar pequenininho, ok? Com apenas 2 controladoras eu já formo um cluster de OnTap, beleza? E aí, a gente vai ver um pouco mais à frente, né, o que é isso, né? O que eu ganho já com esse, o que ele me entrega, né? Só o fato de ser um HA, a disponibilidade. Se uma falhar, a outra assume, né? Se a controladora A tem problema, a controladora B assume todos os recursos da A, né? E passa a ser responsável por entregar todo o acesso ao teu ambiente de forma ininterrupta, para que você não tenha nenhum tipo de indisponibilidade, né? E ela, inclusive, passa a responder pela integridade, pela resiliência do teu dado, ok? Vamos passar para o próximo. Vamos lá. Bom, nesse exemplo aqui, nós temos um cluster agora um pouco maior, né? São 2 pares de HA. E observa, galera, a gente fala sempre de par de HA, né? Faço questão de colocar um retângulo colorido, né? Frisando isso, ok? Então aqui eu tenho o azulzinho aqui, ó, que é um HA cluster controladora A e controladora B. Depois o laranjinha, que é um HA controladora C e controladora D, ok? Né? E o legal é que esse crescimento que você está vendo aqui, né? Se fosse aqui um ambiente real, cara, eu cresço de forma ininterrupta. Eu já tinha o meu HA aqui, o azulzinho, funcionando, e aí agora, preciso de mais espaço, preciso de uma performance melhor, preciso de um ambiente de QA, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de... não é bem um BR, mas daria para fazer alguma coisa similar aí. E aí você consegue colocar mais um par de HA dentro do teu cluster, cara, sem precisar migrar dados, sem precisar reconfigurar todo o teu ambiente, beleza? E a movimentação depois de dados aqui dentro, cara, vocês vão ver, de forma lisa, ó, gostosa. Vamos seguir. Olha lá, principais componentes do nosso cluster. Bom, primeiro componente, cara, que não pode ficar de fora. Sem esse cara, a mágica não acontece. Que é o nó, a controladora. Né? O que eu tenho dentro desse cara? Nada mais do que a CPU, memória, o cache, né, as conectividades, as placas de rede, de Fibre Channel, né, os cartuchinhos de memória onde ficam armazenados o OnTap, né, o OnTap, diferente do que muita gente imagina, ou de outros, talvez, fabricantes, não fica nos discos lá das gavetas, ou os disquinhos que você compra. Ele fica dentro da controladora, com redundância, coisinha linda, coisinha chique, coisinha top,
beleza? Mas esse é um dos principais componentes aí do nosso, que fazem parte da nossa arquitetura do nosso cluster, ok? Vamos lá. Bom, e aí, na evolução disso, é o HA. Nada mais é do que duas controladoras daquela, né? Cada uma com a sua CPU, com a sua memória, com a sua cache, com o seu cartãozinho de memória de tal vontade lá, salvinho, bonitinho, né? Fazendo alta disponibilidade, né? De failover entre elas. Qualquer uma delas que der problema, a outra assume, né? De forma transparente para o teu ambiente, mantendo toda a disponibilidade e resiliência de acesso ao seu dado. Tá? Esse é o segundo componente. Vamos para o terceiro componente importantíssimo, ok? Que é o nosso Cluster Interconnect, beleza? Que é o cara que interconecta esses pares de HA, ok? Porque até então, cada par de HA, a conexão de HA, eu acabei não comentando no slide anterior, deixa eu voltar aqui, ó, no slide anterior, né? Para dar um zoom até aqui, eu vou fazer uma... já até fiz um desenho aqui, ó. Esse desenho muito bem feito, com base de uma régua. Aqui, esse HA aqui, ó. Essa é a conexão de HA, é feita entre as controladoras, nesse caso aqui, A e B, ok? Ela se limita às controladoras A e B. Controladora C e D, ela vai ter a conexão de HA delas, ok? Apenas entre elas. A A não vai estar ligada na B, que não vai estar ligada na C, e a B não vai estar ligada na C, que não vai estar ligada na D. Falando de HA, tá, galera? A vai estar sempre ligada na B. C vai estar sempre ligada na D, ok? Tranquilo até aí? Vamos que vamos. Vamos voltar aqui, só não posso diminuir demais aqui meu zoom, senão eu estrago a brincadeira. Vamos falar pro Cluster Interconnect agora. O Cluster Interconnect, como eu falei, é o cara que vai por interconectar os nossos pares de HA dentro de um mesmo cluster, beleza? E existem duas formas de eu fazer isso. Uma, que é a mais simples para clusters pequenos, que é o switchless. É como a nomenclatura diz mesmo, sem switch, né? Switchless, no switch. Ligo uma conexão similar ao HA, ok? Que aqui, ó, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês essa conexão verdinha. Tá vendo aqui essa conexão verdinha? Vocês não conseguem ver a mãozinha do meu mouse aqui, mas acreditem em mim, eu estou passando a mãozinha do mouse em cima aqui, né, para vocês, ok? Consegue ver sim, acabei de ver na gravação, você consegue ver. Bacana, ótimo, show de bola. Então, e aí tem a legendinha aqui embaixo também para ajudar, tá? Então, esse caso aqui, ó, é o que a gente chama de switchless, beleza? Porque eu faço uma conexão direta uma na outra, né? Ligo direto aqui, ó, um cabinho direto na outra controladora, sempre redundâncias, né? Ó, existe um cabo aqui, né? Na esquerda, outro cabo na direita, beleza? Isso é o modelo switchless. Vamos lá, diminuir meus zooms aqui, e, volta. Aqui, e a outra opção é o tal do switched, ok? E o que é o switched? Cara, a única diferença é que, para ambientes maiores, né? Eu não consigo ligar direto uma na outra, não tenho porta de rede suficiente nas minhas controladoras para fazer isso. Se mesmo que eu tivesse, seria um desperdício. E aí eu preciso de esse cluster interconnect, aqui essa barra aqui, ó, grande na horizontal, aqui, ó, ela representa, na verdade, dois switches, ok? Redundantes, com ISL entre eles, aonde eu pego pelo menos duas interfaces, aí isso vai depender do modelo da nossa controladora, enfim, do tamanho do nosso cluster, e ligo isso nos switches, ok? Nos switches de cluster interconnect. Para quê? Para que os meus HAs aqui, ó, meu HA azulzinho, por exemplo, fale com o meu HA laranjinha, tá bom? A controladora C, D, A, B aqui, aí elas passam a falar entre elas a nível de cluster, ok? Mas nunca a nível de failover, beleza, galera? Nunca a nível de failover. Quando a gente fala de failover, é sempre entre HAs, ok? Sempre entre HAs. Quando a gente fala de cluster, eu quero mover e tal, aí beleza, você move de um HA para outro, ou de um node do A para o C, do C para o B, aí movimentação de dado você faz à vontade, né? Mas failover apenas entre HAs, ok? Apenas entre os nós do mesmo HA, beleza? Vamos lá. Vamos seguir. Bom, falamos dos três principais componentes do nosso cluster, né? Nó, o HA e o cluster interconnect, ok? Bom, e como que meus dados são organizados aí dentro dessa estrutura chamada cluster on tap? Então, cada nó, como diz aqui, pode atender múltiplas SVMs. SVMs foi Storage Virtual Machine, ok? Máquina virtual de storage. Então, os dados são acessados de forma única pela SVM, né? A SVM é que fornece o acesso para a sua infraestrutura dentro do nosso cluster. O Node não fornece acesso para a sua infraestrutura, o cluster não fornece acesso de dados para a sua infraestrutura, quem fornece acesso para a sua infraestrutura é a SVM, beleza? Vamos lá, vai ter um desenho aqui que vai explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Vou diminuir um pouco isso.
Estou dando um exemplo aqui, tá, de novo, acho que é um C800, esse cara aqui, que é a frente da nosso C800, que os discos que estão por trás dele aqui, né? E aqui é a traseira, né? Aqui atrás é a traseira, nosso Node A, Node B, controlador A, controlador B, beleza? E aí, aqui embaixo, esses caras aqui, esses cilindros aqui, né, maiores, né, representam os aggregates, que é o nosso pool de discos, que a gente vai falar deles mais pra frente, beleza? Mas é o nosso pool de armazenamento, tá? Esses outros cilindros mais azuis, mais escuros aqui, representam nossos volumes, que são os volumes que a gente está associando a cada SVM. A SVM1 aqui, ó, dando um exemplo aqui, ó, essa CPUzinha que eu estou simbolizando aqui como se fosse uma VMzinha. E é exatamente isso, Storage Virtual Machine, tá? Então, chamada SVM1. Aí nessa SVM1 eu estou dizendo para ela o seguinte, ó, eu tenho habilitado nela o protocolo NFS, o SMB, o CIFS, você vê se tem uma coisa, o EUS3, tá vendo? E aí, por onde que os meus hosts, né, minha estrutura chega? Através desses IPs aqui, ó, né? Ó, o 92.80141 é o responsável pelo S3, o 92.80140 é responsável também pelo S3, o 92.80130 é responsável pelo NAS, aqui, ó. Apesar de... NAS que inclui o NFS, o CIFS e o SMB. A gente vai falar mais especificamente sobre esses protocolos depois. Mas você vê que são IPs associados a interfaces lógicas, por isso que tem o nome de leaf, né? E essas leafs, ó, além de carregar o IP, ela carrega uma outra informação muito importante, ó. Qual é o node que vai ser responsável por responder por esse IP na sua rede? Na rede física lá, né? Aí aqui, ó, na leaf que tem o IP 130, ele vai dizer, ó, que é o storage A, controlador A, ó. E aí na porta, ok, E3A. Se você seguir aqui, ó, o tracejadinho, ó, você vai ver aqui, ó, opa, que ele está saindo por essa interface aqui. Então, essa interface é responsável por responder pelo esse IP 130 aqui. E aí assim vai, se aplica pela mesma coisa, tá? Tá bom? E aí como que o seu host chega até o dado aqui do Vol2, né? Ele vai vir da sua infraestrutura, vai entrar pela rede correspondente, vai passar aqui pela SVM e vai chegar até o dado Vol2, que está armazenado em algum dos nodes aí, né? Por exemplo, esse cara aqui, esse aggregate 1, ele está no node A, o aggregate 2 está no node B, e assim por diante. Então, ele entrega recursos, né? Nosso cluster, nossas controladoras, eles passam a ser um fornecedor de recursos para a nossa infraestrutura, né? Para a nossa SVM, ok? Ops, volta, eu dando spoiler aqui, vamos lá. E é isso que dá aí a flexibilidade, segmentação e controle total sobre o ambiente do nosso cluster contábil. Beleza, pessoal? Bom, e aí quais são os benefícios dessa arquitetura, de ter isso daí? Cara, alta disponibilidade, né, com failover automático, ou seja, sem intervenção humana. Né? Houve qualquer falha, deu um panic, cara, qualquer que seja, um switch falhou, caíram as duas interfaces de rede, a outra tá no panic, vai chavear. Né? Escalabilidade modular e sem downtime, performance contínua, né, mesmo com crescimento, atualização sem impacto e facilidade de gerenciamento do ambiente. Você tem um único ponto de gerenciamento. Você pode ter lá 2, 3, 4, 6 pares de HA. Cara, vai estar tudo num único cluster, ok? Sua infraestrutura não vai ver 6 storages, ok? O pior, você fala de 6 pares de HA, são 12 controladoras. Sua infraestrutura não vai olhar 12 controladoras, ele vai lá a quantidade de SVMs que você tem. Né? Essas 12 controladoras, elas são recursos físicos, né, que estão lá disponíveis para você entregar para essa storage virtual, que é a sua SVM. Tá? Bom, facilidade de atualização sem impacto, você consegue ir atualizando, assumindo a versão do ONTAP, né, de forma ininterrupta para o teu ambiente, ok? Porque ele vai chaveando os recursos de uma controladora para outra e você atualiza o parque inteiro, que é sensacional, ok? Então o Cluster ONTAP entrega tudo isso e muito mais, porque foi construído justamente com esse foco desde o início, ok? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom, no próximo episódio a gente vai falar sobre as SVMs, que são as Storage Virtual Machines, que é a peça-chave aí dentro do nosso cluster ONTAP. A gente vai entender para que elas servem, como que a gente cria uma, o que é possível isolar dentro delas, beleza? Então fica ligado, né? Esse novo episódio chega na semana que vem, tá bom? Vamos falar então, sobre as SVMs, os volumes, os protocolos de acesso e tudo o que faz o ONTAP ser tão flexível. E aí, fica ligado, semana que vem chega mais esse episódio para vocês aí. E aí, bom, de novo, sem querer ser muito repetitivo, mas se esse conteúdo te ajudou, dá um like, comenta aqui o que você achou, se for alguma dúvida, manda também, que eu tenho o maior prazer em responder, né? Se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe e trago a informação para você. E ó, de novo, não esquece de se inscrever, e no próximo episódio a gente vai falar sobre SVM, a virtualização do armazenamento. Até lá, a gente se vê. Abraço.